Este é o Lacaneando Entrevista e nós abrimos aí a nossa programação com o nosso primeiro encontro com Maria Homem, que é psicanalista, pós-graduada em Psicanálise e Estética pela Universidade Paris 8, doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, professora da FAP da Casa do Saber, pesquisadora do Núcleo de Vestas da USP, autora de No Limiar do Silêncio e da Letra, traços de autoria em Clarice Lispector, lançado pela Boitempo em 2012. Bem-vinda, Maria. Para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria saber como foi seu encontro com a psicanálise. Olha só que pergunta inusitada. O que sempre é bom, né? Porque aí você é jogado com a sua própria memória. Eu acho que foi um encontro que ele foi muito certeiro, mas isso eu demorei muito tempo para perceber, porque ele foi ao mesmo tempo certeiro e errático. E do meu ponto de vista, e talvez sempre do ponto de vista do sujeito, ele seja errático, porque, como a gente discutiu, né, falando de Hamlet, a gente está um pouco alienado do próprio desejo. Então, acho que eu poderia traçar um circuito que é assim. Na infância tinha aquele fascínio, depois da primeira infância tinha o fascínio pelos livros. Começou os livros e aprender a ler, escrever, e coube a mim nascer como mais velha de 3 irmãos. Então eu fiquei naquele lugar clássico do primogênito que é assim, então toma conta dos seus irmãos, cuida do seu irmão, lê o livrinho para sua irmã, ensina a aulinha para seus irmãos. Então, desde sempre eu tive nesse lugar de... Tem uma fita, por exemplo, minha criança, que eu estava lendo um livro para minha irmãzinha, só que eu não sabia ler. Então, faz a cena daquela condução, né, da linguagem e de um aprender. E aí, claro, direcionou para um lugar que eu estou seguindo até hoje, que é esse da transmissão, da aula, de uma certa transmissão de algum saber. E aí, na adolescência, eu me apaixonei profundamente pela literatura. E na casa da minha avó tinha uma biblioteca e tinha a coleção do Machado. Tinha também Narizinho, Monteiro Lobato, que eu lia na infância e tal. Mas aí Machado acho que foi uma virada para mim. Porque ele foi o meu primeiro professor de psicologia radical. É a alma humana. Aí, o que você vai fazer da vida? O que você vai fazer da vida? Eu não sabia. Não sabia, tanto que eu fiquei... eu entrei em psicologia com 17 anos, nunca saí disso, mas eu ainda fiquei mais uns 10 anos. O que eu vou fazer na vida? O que eu vou fazer na vida? Porque o que me levou para a psicologia e para a psicanálise? O mistério da alma humana. Era assim que foi cifrado por mim aos 13, 14, 15 anos, lendo esses livros, e aí Dostoiévski, tinha também uma outra coleção, Os Imortais da Literatura. Aí eu ia indo, e não parei até hoje, porque como a alma humana é profundamente misteriosa, intrincada e cruel, trágica, e aí eu fui, enfim, com percalços, com íris, nunca foi um ir e vir real, mas na minha mente foi. Prestei direito na PUC, psico na USP, aí ficava, poxa, o que eu vou seguir? Vou fazer diplomacia, o direito era para diplomacia, Rio Branco, enfim, aí foi a GV, tinha antes na escola, enfim, prestado a GV para testar, e aí falava, putz, eu volto para essa coisa da GV, mas sempre fiz grupo de estudo desde o primeiro ano da psico, aqueles grupos clássicos, sabe? Que todo mundo em São Paulo passou, e fui me fascinando até um dia que demorou para eu entender que, enfim, é isso, eu vou simplesmente sentar e escutar.
É isso, o mistério da alma humana é esse, sentar e escutar a mim mesma, sentar e escutar o mundo, ler jornal, ver TV, ler, é isso, e só faço isso. Muito bem. A psicanálise tem sido convocada a responder diante das questões da contemporaneidade. O psicanalista tem saído do setting analítico e se posicionado na cena pública. Hoje temos coletivos de psicanalistas que atendem gratuitamente nas ruas, psicanalistas com canais no YouTube, como Falando Nisso, do Christian Dunker, né, que tem mais de 130 mil inscritos. Você tem o seu canal, Maria Homem, com mais de 30 mil inscritos, onde vocês se propõem a falar para psicanalistas ou não só sobre psicanálise, e sempre de forma clara e acessível. Nas últimas eleições, vários psicanalistas se posicionaram publicamente. Como você vê esse movimento e a que você atribui essa nova dinâmica? Diria que, na verdade, essa é uma pergunta bem antiga que eu vou recolocar a pergunta de uma forma mais ampla, que é a seguinte: qual o lugar do pensamento na cena pública? Retoma talvez uma inquietação platônica até, que é assim: qual o lugar do filósofo na República? Que é todo o livro, né? A República é toda uma argumentação para dizer que o filósofo ele dirige a República e o artista, porque está submetido à mímese, sai da República, né? Para resumir muito, é bem mais complexo que isso, mas a grande questão é: quando você pensa, quando você articula questões e persegue esse saber que a gente acabou de falar, o que você faz com isso? Porque é inevitável. Quando você descobre, quando você passa a ter consciência do que era inconsciente, ou seja, essa é a virada analítica clássica, é você vir a ter algum saber. Não tem como você ficar parado. Porque o saber é movimento, o saber é impulso, o saber ele te leva à ação e de preferência à boa ação. Tanto para você, sujeito no radical do seu desejo, da sua subjetividade, como uma ação que se coadune com a polis, que faça elo com o outro o menos mortífero possível, que faça laço social, que possa fazer circular, vou usar uma palavra quase pagã aqui, circular uma energia, circular forças pulsionais as mais interessantes dentro do coletivo, que ele seja um coletivo de trabalho, de criação, de troca, de esbarrar com a alteridade do outro sem você se sentir destruído, diminuído e sem precisar destruir, diminuir o outro. Esse é assim, quase o sonho de salvar o planeta. Eu usaria dizer, é você poder falar, sim, estamos juntos nesse barco, nessa nau redonda, e vamos tentar conversar. Onde está emperrando? O que tá pegando? Por que a gente se mata? Por que a gente, né, tem tanto medo, tem tanto ódio? Então, é impossível uma real virada, digamos, analítica levar a uma inação total. Ela tem um saber, ela tem um impulso, ela tem desejo e ela tem palavra que circula para o outro. Não precisa ser um lugar público, como alguns podem ter. Talvez não seja meu sintoma. Eu posso falar para qualquer um. Eu falo para 1, para 2, para 1000, para 10.000. Porque eu tenho muitos sintomas, mas não estão aí. Estão em outros lugares e tudo bem. Então, para mim é muito tranquilo. Se tenho inibições, elas não estão nessa praia. Mas eu diria que qualquer um que foi atravessado por algo desse processo analítico, ele deixa escoar uma palavra, em qualquer espaço que lhe seja possível. Falando agora sobre política e o período que antecedeu as eleições, né? Onde o ódio viralizou no Brasil, ocasião que tivemos uma campanha eleitoral curta, mas extremamente violenta, vimos a escalada crescente da intolerância e a emergência das fake news. Passado o período eleitoral,
Estamos presenciando os cortes na educação, a tentativa de tirar direito das minorias, o pouco ou quase nenhum investimento em políticas públicas e um protagonismo de certas comunidades evangélicas. Ainda é possível pensar uma política dos afetos? Para onde foi o mito do homem cordial? Olha, essas são as perguntas que não querem calar no momento, né? O mito do homem cordial, vou começar do fim para o começo. Na verdade, eu acho que ele está aí, o homem cordial, ele está na rua. Isso é o homem cordial. Então, o Sérgio Buarque, ele foi no cordis, né? Um traço da brasilidade é mover, o brasileiro seria movido pelo cordis, pelo coração, pelas paixões, pelos afetos, e não pela trama dialógica da razão que faz os embates e que vai separar o público do privado. A gente entendeu esse cordis, e ele mesmo escreveu essa palavra cordial, como próxima a uma cordialidade mansa, uma gentileza, né? Não é exatamente isso, mas talvez o termo ele tenha dado margem a isso. Por isso que eu até proporia um outro termo, e estou justamente nesse momento, como talvez já tenha te falado, escrevendo sobre o ódio, e eu proporia uma virada, né, nessa chave, assim, não é essa cordialidade mansa, mas é sim uma lógica radical pautada em afeto, mas afeto sem a mínima simbolização, sem a mínima elaboração. Então, qual seria a direção estratégica que engendraria uma política possível? Senta aqui, conversa, vamos elaborar a relação, vamos fazer muita DR. Na prática, como é isso? Como conversar com outro que não quer conversar com você? Esse é o nosso problema prático número 1 hoje no Brasil, porque o debate se resume a falar, enfim, essa semana, né, foi colocado um vídeo na rede, nesse meu canal, né, o pessoal colocou uma matéria que foi uma entrevista para a Folha, para a Ilustríssima, que falava sobre a obsessão fálica do Bolsonaro. Tem vários comentários na rede e aí entram alguns e falam: Bolsonaro 2022, chupa, se conforma que perdeu. Enfim, ok, então vamos fazer um embate, vamos pro Coliseu, vamos fazer um teatro agônico, vamos fazer a luta, soem as trombetas, vamos lá, gladiadores. Como ultrapassar isso? Como não cair nesse jogo barato? Fala que eu discuto, vem aí, o que oprime teu coração? Enfim, PT robô, pô, tá bom, então vamos lá, vamos discutir PT, vamos discutir robô, vamos discutir tudo, ok. Só que isso é muito difícil. Como você vai para o simbólico quando você está atuando no radical do coração? Esse coração, patos, o fel, a bile, eu vou te falar, trabalho com isso, é mais sessão. Quando o analisante está aí, você não fala vem a semana que vem, você fala vem amanhã. Vem amanhã, eu quero saber. Eu quero berrar, eu falo então berra. Eu quero destruir, eu falo vem aqui, fala para mim, fala sobre o que você quer destruir. Tô te ouvindo, tô ouvindo o teu ódio, fala para mim. Eu vou te dar um horário, eu vou abrir uma escuta, você vem aqui. Bom, outro tema polêmico, né? Feminicídio e homofobia. O Brasil é o 5º país em mortes violentas de mulheres no mundo. Os casos de feminicídio aumentaram 54% no primeiro quadrimestre. Em 2019, em São Paulo, 8 em cada 10 casos de feminicídio neste ano foram dentro de casa. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTs. Esses índices pensam em flexibilizar armas. Na sua opinião, a epidemia de feminicídio escancara o machismo estrutural da sociedade ou para ir um pouco mais além?
Estamos diante de um discurso misógino e da construção de um ethos que culmina na violência contra a mulher? Estamos num discurso misógino, estávamos num discurso misógino, e a pergunta agora é: por quanto tempo mais estaremos em um discurso misógino? Um discurso e uma praxis, né? A gente queimou bruxa na fogueira. A gente proibiu mulher de ter terra, propriedade, ir na escola, aprender a ler. Então, mulher era analfabeta e propriedade de homem e de pai. É fato? A pergunta é, agora eu diria, eu mesma falei até quando, mas eu ousaria dizer até não muito mais. Por quê? Porque eu diria que essa subversão, esse questionamento, colocação em xeque da naturalidade da lógica patriarcal é inexorável. Xeque. Tá sob júdice. Não faz sentido você dizer homem pode, mulher não pode. Simples assim. Assim como não faz mais sentido você dizer branco é humano, preto é não humano. Então, um é sub-humano, trabalha para mim. Não trabalhou, quis fugir, vai no tronco, eu te bato em praça pública. Não faz sentido. Algumas culturas remanescentes, alguns estratos, tal, sim. No entanto, a grande virada moderna, ela é irreversível. Não tem como voltar. Então você está sendo otimista e está dizendo, bom, mas você não vê, olha a taxa, você acabou de me dar os dados. Sim, trabalho em parte com isso, trabalho com pessoas que trabalham com isso. Estou consciente, sem dúvida, do problema. Pode demorar 1 década, 2, 100 anos, 200, mas é irreversível. Não tem qualquer rebote conservador, qualquer rebote eventualmente totalitário e autoritário não vai se sustentar, simplesmente porque é falso. Assim como esse populismo um pouco barato, que vai recolocar o lugar de um líder salvador. Não funciona, porque não existe mais o líder salvador e nem o salvador e nunca houve. E se a gente acreditou na ficção de Salvador, hoje a gente não acredita mais. Não tem Jesus, não tem Cristo, literalmente não tem Cristo que nos tire dessa. A bola está com a gente mesmo. A gente mesmo, nós humanos, homens, mulheres, brancos, pretos, amarelos, trans, pans, tocs, a vida é nossa, o planeta é onde a gente pisa e vamos a partir disso fazer os pactos que a gente conseguir fazer. Ponto. Feminismo e teorias de gênero e queer. Qual o diálogo possível entre psicanálise, os movimentos feministas e as teorias de gênero e queer? Bom, hoje a gente está nas pérolas, né? A gente está nos debates, escolheu a dedo e assim, então vamos, porque a gente não vai recuar das provocações, mas assim, eu vou apanhar daqui, vou apanhar dali e do meio, certo? Por quê? Porque é difícil. Freud era machista? Vamos botar nome aos bois, assim, falando de um jeito... Eu diria sim e não. E não é um escape retórico, não. É fato porque, como é possível, Freud falou inveja do pênis. Sim, pênis night, falou, tá escrito, ok. Mas, ao mesmo tempo, gente, Freud ouviu isso. Freud ouviu. A gente escuta e a gente até compreendeu melhor, a gente historicizou, a gente colocou o que seria estrutural dentro disso, o que seria conjuntural, e assim, existe o falo, o conceito de falo, existe esse construto. É um delírio? Sim. O falo é uma construção? É um delírio. Mas ele gera significação? Sim. É o texto do Lacan, a significação do falo. Então, é uma das várias míticas que construímos
para conseguir ordenar a vida. Deus é um delírio? Sim. É uma das outras grandes míticas que construímos para ordenar a vida. É absolutamente necessária? Não sei. O falo é absolutamente necessário? Não sei. Por hora ele ordena. A gente faz nota na prova de 0 a 10. Eu sou obrigada a dar de 0 a 10. Eu sou obrigada a mensurar. É uma mensuração fálica em última instante. Em última instância, quem tem mais, quem tem menos. Quem é mais, quem é menos. Quem tem, quem não tem. Isso é patriarcal? Em parte é, mas em parte é uma ferramenta quântica de ordenação do real e do caos do real. Agora, isso colocaria, então, a mulher nesse lugar de não ter, ou de ter inveja de quem tem? Claro que não, porque o ter e o não ter são ficções. E mulher não tem nem destém nada, e homem não tem nem destém nada. Claro, por isso que você já me ouviu falar, e aqui mesmo, nesse palco mesmo, ou em vários outros lugares, estruturas de transmissão, eu diria que a gente está sim em condição de ultrapassar a lógica fálica. Eu diria isso. É difícil, talvez seja muito caótico, mas sim, isso é o radical da diferença. Isso é o radical. Então, mas aí como é que eu vou fazer concurso de melhor filme, premiação, concurso de Miss? Dos mais? Ou de Miss ou Cane? Não sei. Realmente não sei. Peraí, tem tantos projetos, tem tantos inscritos, como é que eu vou saber para quem dá bolsa? Não sei, vamos fazer sistemas, mas seria isso, falo? Não sei. Agora, meritocracia, o mérito, como mensurar o mérito? É uma pergunta. Aí eu acho uma pergunta digna. É difícil. Como mensurar a produção, o mérito, o que cada um é, o que cada um está entregando? Um pouco a história diz, né? A gente disse, nossa, séculos depois Shakespeare está aqui, está vivo. Complexo, plural, heterodoxo, milhões de camadas, o inapreensível do mistério da alma humana, ótimo. Como medir isso? A gente vai ter talvez pluriescalas, não só o meu carro é assim, o meu carro é assado. Não, materialidades, lugares simbólicos, a gente vai complicar as escalas. Complicar muito as escalas, sair da unilinear do falo, acho que é alguma coisa aí, unidimensional. Vamos para mais uma pérola. Lugar de fala. Como você pensa esse conceito que também já despertou várias polêmicas? Bom, nós devemos pensar o lugar de fala como uma tática e não como uma estratégia que pode culminar em uma forma de reafirmar estereótipos, pensar o lugar de fala como uma estratégia que fala em nome de um sujeito que faz parte de um grupo socialmente fora da chave, né? Homem, branco, hétero, ou devemos pensar na ideia de lugar de fala como um alargamento da nossa compreensão. Eu estou fazendo também aqui uma homologia com tática, estratégia e política da psicanálise em Lacan. Essa é bom, sem dúvida, outra boa pergunta. Agora, você vê como que o falo resiste, assim como o pai resiste, né? A gente fala de queda, declínio, ultrapassagem, nuançamento e a coisa tá lá. Então, eu diria o seguinte, sim, tanto quanto função paterna, quanto com função fálica, a gente talvez possa saber que são funções e tem gramaturas, tem pequenos quântons. Aí, por que eu comecei falando de falo para falar de lugar de fala? Porque a gente está repetindo com essa discussão, que poderia ser riquíssima, uma atuação fálica. Porque aí eu vou dizer, eu tenho, você não tem.
O lugar é meu, cala a boca. Quem é você para falar? Você não é preto. Aliás, você não pode nem falar preto. Na sua boca você fala negro, na minha boca é preto. Quem é você, homem branco, hétero, a priori está destituído. Então eu sou mulher, eu que sei. Enfim, a gente está talvez reincidindo no velho amor, a velha liga, a submissão a dizer que eu estou num lugar, numa posição, num topos legítimo e não você. É curioso, não é? Agora, o que eu poderia pensar? Sabendo disso, que então é indiferente o lugar de fala? Não, não é. É interessante saber quem fala, da onde, quando, como. Claro, essa materialidade da clínica, inclusive. Isso é sua posição subjetiva, isso é posição material. Mas é mais um dado. É só isso. Isso, a priori, não legitima a sua fala e não deslegitima a fala do outro. É a mesma coisa que você falar, mas você é branco, você pode ter, você é preto, você não pode ter. Não, você é branco, sim, não vou negar. Tem menos melanina. Você é preto, sim, e tem uma história. Tem alguma africanidade aí. Qual a sua conexão com a africanidade? Tem alguma? Sua avó estava no terreiro, orixá, princesa, veio da onde? É Etiópia, é Congo, é Nigéria, são matrizes muito complexas, muito diversas, tem muita gente boa que estuda isso, é indígena, é imigrante, é europeu, misturou como? Gente, é isso, mas é tão mesclado, é tão mestiço. Então, de qual lugar eu falo? Um lugar mestiço, qualquer lugar é altamente misturado. E é só um lugar. Então, sem fetichizar o lugar, gente, é só um pequeno lugar. O debate, ele é feito de inúmeras camadas. Bom, pensando nos sintomas contemporâneos, né? Ansiedade, solidão dos hiperconectados, no corpo como sintoma da cultura, a exposição crescente nas redes sociais, as selfies. Estamos observando a emergência de um novo sujeito contemporâneo, né? Há alguns psicanalistas que acham que não existe um novo sujeito contemporâneo, né? E como a psicanálise pode responder a isso? Essa pergunta, né, sobre a história, para resumir muito, né, é uma grande pergunta. E esse embate estrutura, o que é estrutural, o que é histórico, é um dos debates mais prolíficos, né? E talvez, de novo, a gente esteja errando numa lógica binária ao se perguntar: é histórico? É estrutural? Qual que é? Onde está a verdade? Tem ou não tem o falo? Sim ou não? Sem dúvida, a subjetividade ela é marcada pelos traços e pelos traços da atualidade, da contemporaneidade onde ela vive. Cada tempo é um tempo. Então, há o tempo, não tem como a gente negar o tempo. Agora, a gente tem uma conexão, vamos dizer, eu-outro, para colocar em termos simples, subjetividade e alteridade, sim, isso é da lógica, é a mesma coisa que você dizer, sim, somos desenhados e recortados por pele, são átomos, são muitos átomos fluindo aqui. É tudo molécula batendo uma na outra. É matéria e energia. É o que está aqui, matéria e energia. Sem dúvida. Mas, por acaso, esta pequena matéria que está aqui, ela é agrupada de alguma forma que a gente não sabe exatamente muito bem e ela tem um limite que chama pele. Moa-po, um eu-pele. E que não sei nem como gerou um conjunto específico de células, talvez neuronais, que não sei muito como desenhou algo chamado consciência, e desenhou um eu, desenhou um ego,
Freud tem uma teoria belíssima sobre o nascimento do eu, a ligação com o corpo, o princípio do prazer, enfim. Então, há um eu, há uma função egóica, há uma função de alteridade. Isso é da estrutura do humano. Então, a gente tem que saber disso, sempre vai ter essa construção, e sempre vai ter, né, esse apaixonamento, essa simbiose, essa ligação e um embate, e delírios narcísicos, essas pequenas diferenças e que eu vou achar que eu tenho que te eliminar para eu poder ser, para eu poder existir, mas ao mesmo tempo, nós todos estamos juntos nesta temporalidade. Neste tempo, vivemos juntos, estamos vivos agora. Estamos respirando juntos no planeta Terra, que vive embates, questões, medos, tem tecnologias, tem esta técnica. Então, isso é algo que temos e partilhamos. Não tem como a gente dizer não, porque, bom, enfim, o Édipo é estrutural, está lá em todas as tribos, o Levi-Strauss, seja a interdição que recaia sobre o tio materno. Sim, mas... Enfim, como é que é agora na família nuclear, burguesa, capitalista, que é continuamente reconfigurada com recasamentos e refiliações? Enfim, é o que a gente vive. Tem a química, tem a bioquímica que entra direto no nosso cérebro. Tem pílula, as legais, as ilegais. Tem pixel voante, que transmite som, imagem, palavra. A gente está fazendo isso daqui, eu estou aqui, meu corpo está aqui no real, está ancorado nessa cadeira, está falando com você que está me ouvindo não sei onde. Então, isso é hoje, isso não era antes. Então, a história existe, a estrutura existe. E como é que a gente vai não brigar com isso, saber disso, para poder conversar mais e melhor? A gente está aqui caminhando já para o finalzinho do nosso bate-papo. Depois desse passeio que a gente fez aí por várias questões, temas, né? Como a gente poderia pensar hoje nessa tríade: amor, ódio e ignorância? As três grandes paixões, né? Spinoza, Lacan e nós, né? Que difícil pensar isso, porque... é quase um paradoxo entre os termos, né? Porque se é pathos, não é logos. Se a gente é arrastado pelo fogo da paixão, a gente não está pensando muito, né? Como resolver essa dicotomia que é tão antiga, né? Tão antiga. Como tramar? Isso volta numa das questões lá do comecinho, né? Como é que a gente consegue pensar e se emocionar ao mesmo tempo? Eu acho que eu formularia a questão dessa maneira. Eu diria que essa é a direção. Essa é uma direção, isso me interessa, particularmente isso me interessa, porque sim, o pensamento desencarnado é muito chato. Isso é a filosofia mais entediante, não é? E que erra mais. Como diria o Nietzsche, todo aquele blá 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 da metafísica, todo mundo estava errado antes de mim. Não é isso, Nietzsche? Que é um gênio louco, maravilhoso. Dá para a gente fazer um pensamento encarnado, tem corpo, tem lágrima, tem vivência. Você sofreu, né? Será que uma análise, uma psicanálise no seu melhor não é algo disso? Você poder pensar e se deixar atravessar pelo amor, pelo ódio, pelo não saber, pelo ignorar e transcender ao mesmo tempo. Você se deslocar um pouco de ser objeto dessas paixões, mas ter eu diria assim, um pensamento só é digno se ele se deixa atravessar por pathos. Só vale a pena um logos que ouse não se acovardar diante do arrastamento das grandes paixões, mas um arrastamento em que você
se acorrenta e desacorrenta, porque você olha para o olho do furacão que te atravessou e fala assim, eu odiei, o que isso disse de mim? Quem sou eu? Em última instância, não sei se a gente algum dia poderá atravessar, né, essa grande pergunta dos clássicos. Quem sou eu? E para a gente finalizar agora, eu sei que você é uma leitora voraz, que você é atravessada pela literatura também. Queria saber o que você está lendo atualmente. Você desse uma dica de leitura para os nossos ouvintes e falasse um pouquinho se você tem projetos novos, no que você está trabalhando atualmente. Olha, eu estou lendo uma coisa curiosíssima, que é um botânico, é um engenheiro florestal alemão, que eu não vou te saber dizer o nome agora exatamente, mas eu estou achando muito interessante um livro que chama A Vida Secreta das Árvores, e que ele vai lançar agora em português daqui a pouco, que acho que é a vida, eu não tenho certeza se o título é exatamente isso, eu estou confundindo com o outro, mas é algo como A Vida dos Animais ou A Vida Secreta dos Animais. Ele vai continuar. Ele trabalhou com árvores e jovem ele começou a entender que tinha uma comunicação entre as árvores. Então as árvores sentem e as árvores têm linguagem. E os animais também. Então, algumas, assim, como é que esse dos animais eu li a sinopse, porque o livro está lançando agora, mas assim, como é que algumas mamíferas elas educam e repreendem seus filhos e põem de castigo? Que a gente sabia aquela história do golfinho chamar o outro por nome próprio, mas várias espécies se chamam pelo nome próprio, inúmeras. Então, onde eu estou indo ultimamente? Na radicalização da não subjetividade exclusiva do humano. Não é o único ser com alguma subjetividade. O que, para mim, é muito interessante. E o mais curioso é que a subjetividade é sempre linguagem. De alguma forma, será que o inconsciente das plantas, dos animais, nossos e de todos os seres é estruturado como uma linguagem? Você percebe que aí a gente se complica, né? Mas eu adoro esse golpe narcísico sobre nós, isso me dá muita angústia e me apazigua simultaneamente. Então é aí que eu estou nesse momento da minha pequena pesquisa.